Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Elaine Receitas de Família. Então pessoal, antes de começar eu gostaria de lembrar a vocês que essas histórias são fictícias e não têm relação com a realidade. Tendo isso em mente, vamos lá. Ventos fortíssimos em Nárnia. Esse vento já está sendo ventilado. Parece que o Jaspion fez um estrago na terra da pizza. O Jaspion carregou os milhos dos ratos de caminhão. Dalila e Jaspion é a nova dupla de Nárnia. Teremos grandes surpresas daqui para frente em Nárnia. Pessoal, quer saber mais? Então assista o vídeo até o final. E para nos dar uma força, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificação no nosso canal e no canal do Pastor Sandro Rocha. Certo, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Aí, em Nárnia Central, e lembrando você que todas as cartas e os ventos que são aqui contados são histórias de ficção, queria deixar isso aqui bem dito, são histórias de ficção. E como o nosso livro de Nárnia, ele parece que está num capítulo decisivo, então a gente vai ouvir a história um pouco mais intensa, eu acho que seria a palavra correta, um pouco mais intensa. Eu falei para vocês aí durante essa semana que havia surgido um novo personagem em Nárnia, que era o Jaspion, né? Que ele vinha como uma... Como é que é aquele bicho que nasceu da cinza lá? A Fênix, que renasceu das cinzas para infernizar Nárnia, infernizar o Gambá e o Gambazinho. Eu lembro que semana passada eu contei essa história para vocês aí. Uma história que muita gente gostou, outros não, mas é só uma história, né? Se você não gostar, basta que você troque o canal e não ouça a gente aí, tá tudo certo. Mas em Nárnia Central, mesmo nesse feriado de segunda-feira, rola uma conversa muito intensa de que alguém no profundo de Nárnia se aproveitou do feriado de Páscoa cristão aí, de madrugada, para fazer uma mudança. Inclusive, segundo as cartas e ventos aí que vem soprando, dizem que o Jaspion, ele abriu uma empresa de mudança. E que é uma empresa tão eficiente, segundo esses ventos aí que estão chegando através do fantasma nas ondas espirituais narnianas, sopradas por equipes ectoplásmicas, que essa empresa de mudança jaspiana, vamos dizer assim, se utiliza de fantasmas para fazer as suas mudanças e que dizem que ela é tão eficiente que ela consegue fazer uma mudança em 7 lugares diferentes ao mesmo tempo, no mesmo horário, como se fosse um fantasma só, mas que são centenas. E que agora eles são tão eficientes, né, que trabalham na Páscoa, irmão. Praticamente correndo atrás do coelho para ver se encontra ele no jardim, né? Que essas mudanças são feitas em apartamentos, casas e até sítios. E esse vento está correndo. Eu vou ler para você os ventos aí e as cartas de hoje que estão falando sobre alguém ter ficado muito chateado, né? Porque essa empresa de mudanças Jaspion fez uma mudança aí na história. É o que os ventos estão contando. A gente tem poucos ventos, porque hoje é feriado ainda. O vento está fraco, provavelmente amanhã esse vento vai soprar com mais força. Márcia, obrigado pela tua oferta. Deus abençoe você, querida. Esse vento vai soprar com mais força, provavelmente depois de amanhã, aí é a nossa expectativa, né? Mas por enquanto, nós estamos trazendo aí os ventos para vocês. E que no meio dessa mudança, Acme, né? É a Acme, aquele do Pernalonga, aquela empresa que tinha lá, mudança Acme, né? Do Jaspion, com vários personagens aí, né?
fizeram essa grande mudança aí, de madrugada, né? Rápido. E que no meio dessa mudança, muitas caixas, muitas coisas aí. Dizem que tinham muitos baldes de milho no meio dessa mudança. Parece que mais de 30 baldes de milho, né? Baldes grandes. Que eram do Gambazinho. Que o Gambazinho deveria guardar esses baldes de milhos aí para outros grandes personagens narnianos, como macacos. E principalmente para de uma pseudo casa de festas que estava esperando por esses baldes de milho que deveriam se alimentar deles, porque, né, Narniano gosta muito de milho, come muito milho e tal. E que o Jaspion foi na frente e fez a limpa no milho de todo mundo. SCC, Deus abençoe. E que, apesar de ter causado um grande impacto em função da grande quantidade, o que gerou mais tristeza foram as folhas secas perdidas. Segundo esses ventos, no meio da floresta, acharam muitas folhas secas que eram dos lavadores rápidos de carros, que tinham desaparecido há muito tempo, mas que alguém muito importante no mundo de Nárnia, que se chama Dalila, estava com um desejo muito forte no seu coração de tê-los novamente. E agora, segundo esses ventos, a empresa de mudanças jaspinianas conseguiu recuperar todas essas folhas secas. Todas elas, que são muitas, muitas e muitas. Muitas folhas secas foram recuperadas por essa empresa de mudança num lugar abandonado, velho. Eles foram chamados para fazer essa mudança e ali encontraram, então, traz quadros velhos, essas coisas, né? Você tá falando de mudança velha, fica imaginando, né? Quadro, guarda-roupa velho e tal. E segundo esses ventos que estão rolando forte aí, tá forte já os ventos, né? Zulene Borges, obrigado. Tá forte esses ventos aí, muito forte já. Inclusive diz que Yara Afonso, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Inclusive diz que a Mudanças Jaspion tem também linhas aéreas Jaspion. Linhas aéreas Jaspion. E que essa mudança sumiu tão rápido que ninguém nem tem noção de onde está. Né? Nem noção para onde é que o Jaspion levou toda essa mudança. Aí que foi carregada rapidamente, né? Caminhão, provavelmente, não sei, porque 35 baldes gigantescos de milhos, né? Pesa bastante, né? Mas essa quantidade enorme de folhas secas. E que, segundo esses ventos, o Jaspion, junto com a Dalila, quebraram uma perna do grande gigante narniano. Do grande gigante narniano. Pensador, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. E que existem viúvas de tudo isso, que estão desesperadas, porém, ninguém pode berrar, né? Porque segundo uma primeira verificação, todos esses milhos, essa coisa toda, esses milhos tinham números novinhos, e vieram direto da casa principal guardadora de baldes de milho, como se tivesse feito sob encomenda, e ninguém consegue achar registro desses milhos em lugar nenhum, segundo esses ventos aí. E os milhos são fantasmas. São fantasmas. E fantasma não existe. E todo mundo sabe disso. História de fantasma é para boi dormir. Ricardo de Leon, obrigado. História de fantasma é para boi dormir, e fantasma não existe. Mas no meio dessas folhas secas foram encontradas, numa primeira olhadinha, bem de pertinho, e eu acredito que durante essa semana você já vai começar a ver isso nos faladores profissionais. Castro Torinho, obrigado. Nos faladores profissionais,
E aí você não se assuste, porque essas folhas secas já voou com o vento na mão de vários macacos brancos e essa conversa já está forte no meio das árvores. Vários macacos brancos, um grupo grande de macacos brancos de altíssima estirpe em Nárnia, que não pia, porque macaco bom não fala, mas trabalha muito. Que essas folhas secas já voaram, sendo multiplicadas por mais de, sei lá quantas, mas muitas copiadoras não pararam de funcionar e já distribuídas aí a diversos galhos de grandes macacos brancos de altíssimo estirpe, junto com a Dalila e com as águias e com muitas entidades espirituais interessadas nisso. E é aquela história das folhas secas que são soltas no vento, depois não recolhe mais. Depois não consegue recolher mais. O milho faz parte, faz outro, né? Tá aí a diferença. Mas as folhas secas, inclusive, tem um vento que diz que um quadro pendurado numa parede, e esse quadro, segundo esse vento, veio da terra do feijão com pimenta, o cara que fez era lá da terra do feijão com pimenta, né? Quando esse quadro caiu no chão, atrás tinha uma folha seca. Escute isso aqui. Irmão, você está sentado aí? Eu quero saber se você está sentado. Irmão, eu quero saber se você está sentado. Se você está sentado. Porque senão você vai cair para trás com o que eu vou te falar. Você está sentado aí? O Jaspion achou, e isso já está no vento já. Daqui a pouco você vai ver isso aí no monte de lugar. Já ventilou isso aí. Uma folha seca da terra do canjica do Fusca. Quero ver se você tá bom hoje. Quero ver se você tá bom hoje. Uma folha seca, escute isso. Escute. Da terra do canjica do Fusca, que já foi para a terra dos pés juntos. Lá nessa terra tem uma padaria que tem um forno. E esse forno é usado para torrar presunto. Entendeu? É um forno de torrar presunto, irmão. E essa folha seca tem um valor e tem uma data. 15 mil milhos. 15 mil milhos, e estava escondido atrás de um quadro na casa do Gambá Júnior. Aí você se pergunta por quê? Por quê? 15 mil milhos. E a data é novembro de 22. Quando os fantasmas viram aquilo ali, começou a lembrar de algo que foi dito há muito tempo atrás. Entendeu, irmão? E essa história é só o primeiro vento que chegou no desdobramento, através do fantasma. E você vai ver, eu vou repercutir essa história toda nas cartas hoje, do macaco branco, do Scarface, do Sombra, da secretária, né? Porque já tem muitos narnianos babando essa conversa para todo lado, né, irmão? E parece que o Jaspion fez um estrago na terra da pizza na Páscoa, em vez de comer os seus ovinhos, Domênica Nascimento.
comeu os seus ovinhos de chocolate, ele foi estragar a Páscoa da ratarada. E carregou o milho dos ratos, irmão. De caminhão. É a história que tá rolando aí. Nos bastidores narnianos. Né? Que já muitos narnianos já sabem, mas ninguém pia. Fabrício, claro, mas ninguém pia. Né? Mas nós aqui no Desdobramento, nós somos a boca do mundo, né, irmão? Entendeu? Nós somos a boca do mundo. Né? E o povo lá da terra da bugiganga, essas alturas do campeonato, irmão, tá no churrasco, engraxando os bigodes. Enquanto a turma de Nárnia Central, que tava esperando esses milho, principalmente o pessoal da Casa das Festas, que tá pressionando o Gambá Júnior porque quer mais milho, que ainda ninguém entendeu muito bem o porquê, mas isso já vai cair também. Né, irmão? Porque as pranchas tá caindo. E é impressionante porque na história moderna leva 30, 40 anos para as pranchas cair de grandes coisas. E agora, irmão, é 1, 2 anos, o negócio tá caindo, tá explodindo. Não é? Tá explodindo aí para todo lugar. E não vai ter lugar para narniano se esconder, irmão. Que as águias tá babando nessa quantidade de folha seca aí, já pegou tudo na mão. Né? E que as pessoas subestimaram. A Dalila, com aquela. Você já viu a Dalila falando? Né? Com aquela cara de trouxa dele, irmão. E deu a volta em todo mundo. Dalila Lazarenta, irmão. Nova dupla de Nárnia, Dalila e Jaspion, tudo a ver. Parece que, né, irmão? Que essas folhas secas já caiu no vento. E já multiplicadas nas mãos da macacada branca aí de Nárnia do Sul. E teremos aí grandes surpresas daqui para frente em Nárnia. Grandes surpresas daqui para frente em Nárnia. Eu tenho mais vento para mostrar para você, para te contar mais história, né? Agora parece que você é o contador oficial de história de Nárnia do Sul. Irmão, parece que Jorge Andrade, obrigado, Deus abençoe. Parece que você é o contador oficial de história, né? E nós vamos estar sempre trazendo aqui para você todos os ventos e histórias que estão compondo esse livro, né, extraordinário sobre a história de Nárnia e seus bastidores. Você sabe que nós estamos escrevendo um livro. E as nossas histórias estão ficando eletrizantes, emocionantes, com movimentos ousados nesse grande tabuleiro de xadrez narniano, aonde o jogo é jogado, irmão. Aonde o jogo é jogado. Roseli Criado, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Aonde o jogo está sendo jogado por jogadores de grandíssima estirpe. Estão jogando o jogo, movendo as peças. Grandíssima estirpe aí. As coisas estão acontecendo, né? Grandíssima.